Olá, boa noite. Nós estamos iniciando mais uma transmissão do canal IP de Vila Nova, da Igreja Presbiteriana de Vila Nova, aqui em Goiânia, Goiás. Eu sou o Reverendo Hélio e é um prazer estar aqui com você para estudarmos juntos a palavra do nosso Deus. Já vejo que alguns irmãos estão no canal. Eu queria agradecer e desde já solicitar que você compartilhe com seus amigos, coloca aí um joinha se você gostar e apreciar ou aprender algo novo da palavra de Deus nesse estudo. E se você não é inscrito, quero convidá-la a se inscrever em nosso canal. Nós queremos chegar a 1.000 inscritos, quem sabe até o mês de abril. Participe conosco, ajude o nosso canal a crescer na internet. Nós estamos estudando nas quartas-feiras o livro Graça que Transforma, do Dr. Jerry Bridges, um pastor presbiteriano norte-americano que faleceu em 2016. A grande parte dos livros de Jerry Bridges tratam a respeito da graça, o crescimento da graça, a santificação, santidade, tudo relacionado ao entendimento da graça de Deus. Eu comecei essa série de estudos pelo estudo de número 3. Hoje eu quero trabalhar com você o estudo de número 1, que é o primeiro capítulo do livro de Jerry Bridges. E ele chama esse capítulo de O Rolo Compressor do Desempenho. Então, a maioria dos cristãos tende a basear o seu relacionamento com Deus no desempenho e não na sua graça. Embora saibamos que somos salvos pela graça mediante a fé, compreendemos muito mal que toda a vida cristã é mantida pela graça e vivida dentro da esfera da graça. Alguns textos que mostram isso para nós e nem sempre prestamos atenção, é o texto de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Olha só o que Paulo diz para nós nesse texto das Escrituras. 1 Timóteo, aliás, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Paulo diz a Timóteo: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela manifestação, acho que é capítulo 2. Deixa eu ver aqui, me equivoquei aqui. 2 Timóteo, capítulo 2. É isso aqui. Não é capítulo 4, é capítulo 2. Paulo diz a Timóteo: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Paulo está exortando e animando Timóteo a que ele busque fortalecimento para a sua fé na graça e não nas suas obras que ele tenha porventura praticado. Um outro texto que nos chama a atenção com respeito a isso também é de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Paulo diz à igreja de Corinto: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Tanto o texto de 2 Timóteo 2, versículo 1, e esse de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10, eles falam da graça como um elemento muito importante no trabalho cristão. Não é, esses dois textos não estão tratando do perdão dos pecados, não estão tratando da salvação, não estão tratando da justificação pela fé, estão tratando da santificação, do trabalho cristão, da consagração no trabalho. O que nos mostra e nos ensina que a graça de Deus é um recurso que Deus coloca à nossa disposição e aplica a nós em toda a nossa vida cristã, em todos os estágios dela, desde a justificação, a santificação, até a consumação e a glorificação na volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, precisamos entender que essa disputa que muitas vezes existe na nossa mente entre a graça
e o desempenho em que eu penso que Deus está medindo a minha vida cristã somente pelas obras que eu pratico, pelos méritos que possivelmente eu consiga angariar pela minha obediência ao Senhor, não é aquilo que a Escritura ensina como o fundamento e como o comum e o normal na vida de qualquer cristão saudável na sua fé. Por quê? Porque a Bíblia é muito clara ao dizer para nós que não há nenhum justo, nenhum sequer. Romanos capítulo 3, versículo 10 a versículo 12, Paulo diz: não há justo nenhum sequer. A palavra falência é uma palavra terrível que significa fracasso, insolvência, incapacidade e ruína financeira. Aplicada à vida moral de uma pessoa, aponta para os níveis mais baixos de caráter que alguém possa ter. Todavia, seu uso nesse estudo aqui, ele é espiritual. Nós estamos falando de falência espiritual, de incapacidade espiritual, de insolvência espiritual, de fracasso e ruína espirituais. Paulo afirma nesse texto de Romanos, capítulo 3, do verso 10 ao verso 12, que todos os homens estão espiritualmente falidos. Todos os homens, exceto o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Nenhum que seja justo. Não há nenhum que seja justo, que busque a Deus ou faça o bem de forma íntegra. Mesmo as nossas melhores obras, de acordo com Isaías, capítulo 64, versículo 6, as nossas melhores obras não passam de trapos de imundícia, de panos sujos que você nem consegue lavar mais e por isso você precisa jogar no lixo. As nossas melhores obras são assim diante de Deus porque estão todas manchadas, marcadas, embrenhadas pelo pecado da nossa natureza pecaminosa. Quando nós conhecemos a Deus e recebemos a Cristo pela fé, em arrependimento, nós declaramos a essência da nossa falência espiritual, pois reconhecemos que a salvação é um dom gratuito de Deus, à parte da nossa participação. Se você se lembra de Romanos capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E mais um texto que você sabe de cor, Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém fique orgulhoso no quanto à sua vida espiritual. Quando nós falamos de falência espiritual, nós temos que perguntar: nós estamos falando de uma falência temporária ou nós estamos falando de uma falência total? Quando nós estudamos o mundo das empresas, quando a falência é temporária, o termo que se usa é concordata. A empresa entra em concordata porque ainda há esperança de recuperação. Mas quando a falência é total e não há esperança de recuperação, então a empresa entra em liquidação. Então, a questão referente à nossa natureza humana pecaminosa, quando nós falamos que ela está falida, ela entrou em concordata e pode ser recuperada na sua, no seu jeito mais básico, ou ela é total. Nós, calvinistas, presbiterianos, cremos que a depravação da humanidade ela é total, no sentido de que todas as áreas da nossa vida, da nossa mente, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, das nossas vontades, das nossas decisões estão manchadas, estão turvadas, estão desfocadas pela presença do pecado em todas as ações da nossa vida.
Isso nos torna incapazes de conhecer a Deus e servi-lo com total integridade de coração. As nossas obras de legalismo não podem nos justificar na presença de Deus. Então, numa falência, nós falamos de concordata e liquidação. Nós concordamos que a nossa falência espiritual ela é permanente, mas nos comportamos como se fosse apenas uma concordata temporária. Todos nós reconhecemos que somos pecadores, mas lá no fundo nós dizemos, como nos filmes americanos, a bondade em nós, a falência não é total, a decadência não é inteira, o pecado não manchou toda a natureza humana, mas somente algumas partes. Ah, toda a bondade que existe em nós, nós achamos que ela vem de nós mesmos, mas ela sempre veio de Deus nas nossas vidas. Nós confiamos unicamente em Cristo para a nossa salvação, mas de forma sutil e inconscientemente nutrimos um relacionamento com Deus que continua sendo baseado nas obras depois que nós pedimos e recebemos o perdão dos pecados na justificação quando entregamos a nossa vida para Jesus. Nós sabemos que as nossas obras não nos levam para o céu, mas mesmo assim deduzimos que elas merecem as bênçãos de Deus na nossa vida cotidiana. Como se a graça fosse apenas um reforço para nos ajudar a sair dessa concordata temporária da nossa vida espiritual. Esse raciocínio ele não se sustenta diante das contínuas quedas espirituais e alimenta o nosso legalismo natural quanto a como nos relacionamos com Deus. Como assim legalismo? Pensamos que determinado comportamento pode fazer por merecer determinada bênção de Deus. E então nós continuamos buscando mérito e tentando apresentar mérito diante de Deus para que Ele nos abençoe, para que Ele nos receba. Mas a Bíblia diz que tudo, em todas as áreas, em todas as épocas da nossa vida, a base, o desenvolvimento, a realização, a prática da nossa vida com Deus está sempre em volta, debaixo, sob, dependente da ação graciosa de Deus nas nossas vidas. A cultura cristã contemporânea, ela alimenta o legalismo, pois nos induz a pensar em nossos deveres cristãos, como a oração, a leitura da Bíblia, ofertas financeiras, frequência à igreja, como dividendos, como merecimento diante de Deus para que Ele nos abençoe. E isso tem a ver com o desempenho. Nós pensamos unicamente que oração, Bíblia, leitura bíblica, ofertas, frequência à igreja são tijolinhos abençoados que nós acumulamos na presença de Deus para construirmos a nossa casa lá no céu quando chegarmos lá. Mas a Bíblia diz com todas as letras que nenhum dos nossos atos merece ser abençoado por Deus. Por quê? Porque Jesus pagou tudo na cruz. Ou será que Jesus não pagou tudo na cruz? Nós falamos muito, e às vezes entra num ouvido e sai no outro, que a obra de Jesus Cristo na cruz ela é suficiente para limpar todos os pecados da nossa vida. Se a obra de Jesus é suficiente e ele pagou o preço de todos os nossos pecados, por que nós ainda tentamos encontrar méritos para apresentar para Deus a fim de que ele nos abençoe? Não, meus irmãos. Jesus pagou tudo. Ele não só pagou o perdão dos pecados e a entrada para o céu, como também pagou por toda a bênção e toda a resposta de oração que se possa receber da parte de Deus. Todas, sem exceção. Jerry Bridges fala isso com todas as letras na página 18 do seu livro Graça
que transforma. O nosso maior problema não é crer que Deus já fez tudo. Nós cremos que Deus já fez tudo. O nosso maior problema é acreditar que não precisamos fazer mais nada. Se nós achamos que precisamos fazer ainda alguma coisa para que Deus nos abençoe, então Cristo e a sua obra na cruz não foram e não é suficiente para garantir a nossa entrada, a nossa estadia e a nossa eternidade no céu com o Senhor. A experiência cristã total é descrita na Bíblia muitas vezes com 3 fases distintas. Calvinistas estudiosos aprendem a decorar cada uma dessas fases distintas na ponta da língua: justificação, santificação, glorificação. Nós aprendemos que na justificação Deus removeu de sobre nós a condenação do pecado. Nós aprendemos que na santificação, Deus está no presente e presentemente retirando-nos de debaixo do poder do pecado. E nós cremos que na glorificação, quando morrermos e ressuscitarmos, ele então nos tirará definitivamente da presença do pecado. Na justificação, Deus retira de sobre nós a condenação do pecado. Na santificação, ele nos retira de debaixo do poder do pecado. E na glorificação, ele nos retirará definitivamente da presença do pecado nas nossas vidas. Então, na justificação, nós somos declarados justos diante de Deus pela fé em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós. Tanto a graça quanto a fé não vem de vós, é dom, é presente de Deus por meio de Jesus Cristo. Na santificação, e a justificação é um evento que aconteceu no passado na nossa história cristã. Foi quando você entregou a sua vida a Jesus que você foi justificado. Portanto, a condenação do pecado foi retirada de sobre você. Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele nos livrou da condenação da morte. Na santificação, crescemos dia a dia à semelhança de Cristo. É uma experiência progressiva que ocupa toda a nossa vida até a glorificação. É por isso que Deus chega a Abraão quando ele completa 99 anos de idade e Deus vira para ele e diz assim: anda na minha presença e sê perfeito. Santificação é a meta das nossas vidas até o último respirar das nossas narinas. Não é porque ficamos mais idosos que recebemos de Deus permissão para falarmos o que quisermos, para fazermos o que quisermos. Não, Deus disse para Abraão ser uma bênção até o último dia da sua vida aqui na terra. Não tem aposentadoria da fé. Talvez tenha aposentadoria do trabalho, mas não tem aposentadoria da fé. Nós devemos testemunhar Jesus todos os dias da nossa vida até o fim. Na glorificação, deixamos esta vida para estar com Cristo, e isso ocorrerá plenamente na ressurreição do nosso corpo. Nossa maior dificuldade é entender que a santificação dentro desses 3 estágios também é uma experiência da graça. Na melhor das hipóteses, achamos que a vida cristã é uma mistura de obras, desempenho pessoal, e graça. Esse gráfico que eu coloquei aqui do lado, ele mostra como nós vemos e como a Bíblia ensina. Na primeira coluna, na primeira linha de cima, nós entendemos que justificação é baseada na graça, santificação é baseada nas obras e glorificação é baseada na graça.
No entanto, as Escrituras ensinam que a justificação é baseada na graça, a santificação também é baseada na graça e a glorificação é baseada na graça. É claro que na justificação não há qualquer cooperação da nossa parte. Enquanto que na santificação, a Bíblia diz que nós cooperamos com a nossa obediência e com a nossa consagração. Mas tanto a nossa obediência quanto a nossa consagração também são obras de Cristo por meio do seu Espírito nas nossas vidas. Nós sabemos, Filipenses capítulo 1, versículo 6, que aquele que começou boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo. Se Cristo não atuar graciosamente nas nossas vidas todos os dias por meio do Espírito Santo, nós não vamos perseverar. Ele é quem nos fortalece e anima para perseverarmos. Daí, Paulo dizer para Timóteo: fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Verbo no presente, mandamento para o presente. Fortifica-te agora na graça que está agora em Cristo Jesus. Quem acredita que a santificação é baseada nas obras se coloca debaixo do rolo compressor do desempenho. Ele fica sempre carregando nas costas esse peso imenso de que ele, ou eu, ou você precisamos fazer alguma coisa para agradar a Deus, senão ele não nos abençoará. Não, nós fazemos para Deus não para conseguir o favor. Nós fazemos para Deus porque já conseguimos o favor. É por gratidão, não é por objetivo de alcançar bênçãos e mais galardões. Porque todos os galardões também são baseados na graça, muito mais do que nas obras da nossa consagração legalista ao nosso Deus. Isso não quer dizer que não devemos fazer e nem trabalhar. Isso quer dizer que a nossa motivação jamais deve ser tentar arrancar de Deus alguma bênção para nós, mas fazer por gratidão, porque gracioso ele já é, bondoso ele já é. Ele é um Pai amoroso que nos dará presentes, muito mais do que aquilo que nós fazemos ou pensamos em pedir para Ele. Quem reconhece a falência total não tem mais dívidas. Mas quem apenas pediu concordata continua com a faca das dívidas espetando continuamente o seu pescoço. Há duas verdades bíblicas que são maravilhosas. A primeira é que Jesus Cristo pagou todas as nossas dívidas, todas, sem exceção. E a segunda é que ele não as pagou temporariamente, ele as pagou eternamente. A palavra que está aparecendo aí do meu lado, tetelestai, é a palavra grega que traduz João capítulo 19, verso 58, quando Jesus na cruz ele dá o seu último brado, ele diz: está consumado. A palavra em grego, embora ele tenha dito a frase em aramaico, mas o Novo Testamento grego é tetelestai. É uma palavra só que traduz uma frase: está consumado. Ela está no aoristo, que quer dizer que aquilo que Jesus Cristo fez foi definitivo. Ele não fará outra vez. Essa é a base da nossa doutrina da suficiência da obra de Cristo na cruz. Para que perdêssemos a salvação, seria necessário desfazer o escândalo da cruz e anular o sangue que Jesus Cristo derramou a nosso favor naquele lugar. Então essas duas verdades, elas são consoladoras para nós. Tanto a lei quanto a justiça de Deus foram plenamente satisfeitas pelo sacrifício de Cristo. Cristo se ofereceu de uma vez por todas pelos nossos pecados. Você encontra isso dito claramente em Hebreus capítulo 7, versículo 27.
Hebreus capítulo 9, versículo 12 e versículo 26. Hebreus capítulo 10, versículo 2 e versículo 10. Hebreus capítulo 12, versículo 26 e versículo 27. O que Cristo fez foi terminante. Foi feito uma única vez por todas. Por isso, não concordamos com aquelas interpretações que dizem que Cristo é oferecido novamente na hora da celebração da ceia. Ele não é, não pode ser, porque ele se ofereceu uma única vez por todas naquela cruz. Ele não se oferecerá outra vez. O sacrifício dele foi suficiente, o sacrifício dele foi cabal, uma única vez, o sacrifício dele foi total e o sacrifício dele foi eterno. Olha como a graça é maravilhosa. Cristo pagou a dívida de todos os nossos pecados, os do passado, os do presente e os do futuro que nós ainda nem sequer cometemos. Ele já pagou. Isso não quer dizer, como alguns dizem por aí, que já que Cristo pagou tudo, então vamos pecar, já está tudo pago. Não é bem assim. Ele pagou tudo para aqueles que ele trouxe para perto de si e os conduzirá até ao fim. Quem acha que crê em Cristo e pode continuar pecando, 1 João capítulo 2 diz claramente que isso é uma impossibilidade para quem é filho de Deus. O filho de Deus, aquele que é nascido de Deus, não vive pecando. Ou seja, ele não vive na prática do pecado como um costume corriqueiro. Ele luta contra o seu pecado por amor a Cristo que pagou toda a sua dívida na cruz. Isso então nos leva a uma questão importante. Isso significa que somos salvos pela graça, somos santificados pela graça, somos recebemos todas as bênçãos temporais e espirituais de Deus pela graça e somos motivados à obediência pela graça. Recebemos forças para suportar todas as provações pela graça e finalmente seremos glorificados pela graça de Deus. Toda a vida cristã é vivida sob a regência da graça de Deus nas nossas vidas. Jerry Bridges afirma isso na página 21 do seu livro. Então isso nos leva a uma pergunta importante. Mas o que é graça? A graça é o favor grátis e não merecido de Deus para nós, demonstrado a pecadores culpados que só mereciam juízo. É Deus que estendeu a sua mão para pessoas rebeldes contra ele. A graça divina age em direta oposição a qualquer suposto merecimento da nossa parte. Romanos, capítulo 11, versículo 6, é uma passagem que vale a pena nós irmos lá para conferir nas Escrituras. Romanos, o grande capítulo sobre a salvação de Israel, capítulo 11, versículo 6. Romanos 11, 6. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Se há qualquer concurso de obras, então a graça deixou de ser graça. Porque a graça é o favor que nós não merecemos e Deus nos oferece gratuitamente, mesmo assim, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A graça é Deus estendendo a sua mão para nos socorrer da nossa falência, da nossa liquidação, da nossa incapacidade de por nós mesmos viver voluntariamente para a sua glória. A graça divina, então, é o nosso relacionamento com Deus ou é baseado, aliás, o nosso relacionamento com Deus ou é baseado na graça
ou é baseado nas obras. Não tem como juntar os dois. A igreja vem tentando fazer isso há milênios e sempre redundou em desfavor da glorificação do nome de Deus, tentar misturar as duas coisas. Não existe um meio termo. É por essa razão que Paulo ficou admirado da atitude legalista dos Gálatas após eles conhecerem a graça de Cristo e tentarem se aperfeiçoar na fé mediante as obras. Veja comigo Gálatas, capítulo 3, versículo 3. Novo Testamento, livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 3. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Tentar se aperfeiçoar por meio de obras é viver na carne. E a carne, pela definição bíblica aqui, não é o nosso corpo humano, mas é a nossa natureza humana pecaminosa que não agrada a Deus nas suas obras e no seu jeito de ser e de agir. Isso nos leva a pensar, então, já que é Cristo e é graça, o que é o merecimento de Cristo? O que é a justiça de Cristo? Onde nós vemos isso a nosso favor? Nós vemos isso na encarnação, no sacrifício, na morte da cruz e na ressurreição. O merecimento de Cristo e a graça de Cristo sempre andam juntos nos escritos de Paulo, Gálatas capítulo 5, verso 2 a verso 4, e Efésios capítulo 2, versículo 4 ao versículo 7. Você pode conferir na sua Bíblia aí em casa. A encarnação e morte de Cristo resultam da graça e são manifestação da mesma a nosso favor. Tito, capítulo 2, versículo 10 a 14, Tito diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens por meio de Cristo, na sua encarnação, na sua crucificação e na sua ressurreição. Também o sacrifício de Cristo abriu-nos o completo acesso à sua graça. Romanos, capítulo 5, versículo 1 e versículo 2. Precisamos sempre manter na nossa memória essas afirmações de Paulo nos dois versículos. Justificados, pois, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E, igualmente, acesso a essa graça na qual estamos firmes. E, mais adiante, ele vai dizer também: nos gloriamos nas próprias tribulações por causa dessa justificação dos nossos pecados. Quais são as três consequências imediatas do perdão do nosso pecado que nós chamamos de justificação pela fé? Paz com Deus. Aquele a quem nós ofendemos com os nossos pecados, aquele que tem todo o direito de nos condenar, perdoou os nossos pecados na cruz, então ele se reconciliou conosco por meio de Cristo, 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 a capítulo 6, versículo 1, e agora nos ofereceu a sua paz. Ele nos deu acesso à graça, nós podemos buscá-lo, nós podemos encontrá-lo, nós podemos receber o seu favor pela oração, pela dedicação, pela dependência e obediência a ele. E podemos nos alegrar mesmo quando enfrentamos tribulações e tristezas. A gloriar-se nas tribulações não é ter alegria no sofrimento, ou por causa do sofrimento, mas é ter alegria durante o sofrimento, porque somos sustentados pela graça, pelo perdão, pelo favor não merecido de Deus nas nossas vidas. O merecimento de Cristo, a graça, são as riquezas de Deus que nos são dadas às expensas, ao custo de Cristo. E algo que ilustra isso de forma muito bonita e cândida nas Escrituras é o relacionamento entre Davi e Mefibosete. Os irmãos se lembram da história: Davi busca Mefibosete, o filho paralítico de Jonatas, para viver consigo por amor a Jonatas. Eu coloquei aqui um vídeo, não sei se eu vou conseguir fazê-lo rodar, vamos ver.
É baseado na novela da Record sobre o rei Davi. E essa é uma cena muito bonita, que foi explorada de uma forma muito carinhosa e até bíblica nesse episódio da televisão brasileira. Davi cuidou de Mefibosete e essa cena ilustra isso, porque é quando Davi se encontra com Mefibosete. 2 Samuel capítulo 9, versículo 11. 4 vezes em 2 Samuel 9 é mencionado que Mefibosete vai comer à mesa do rei. Capítulo 9, verso 7, verso 10, verso 11 e verso 13. Mas o relato, ele começa e termina dizendo que Mefibosete era paralítico. 2 Samuel 9, 3 e 2 Samuel 9, 13. Mefibosete nunca deixou de ser paralítico e sempre dependeu do cuidado de Davi, o rei. É assim que Deus faz. Não precisa curvar-se diante de mim. Curve-se apenas diante de Deus. Quando nos trata por amor a Cristo. Nós seremos sempre pecadores alcançados e amparados pela graça de Deus. Não vou lhe fazer mal. Então, a história de Davi e Mefibosete ilustra como que a graça nos alcança e ampara. Somos paralíticos, que carecemos do favor do rei. E o rei, por amor ao Pai, ele nos acolhe. Então nós passamos a comer todos os dias na sua mesa. Nós entramos na sua presença paralíticos. A narrativa termina dizendo que Mefibosete é paralítico, mas o que ressalta é a bondade de Davi para com ele, porque Davi, agraciado por Deus, praticou a graça de Deus para com Mefibosete. Isso nos leva a 3 aplicações. Como podemos vencer o rolo compressor do desempenho, que nos leva para o legalismo e nos afasta da graça de Deus. Primeiro, saiba e aprenda que toda a nossa vida é vivida pela regência da graça. Tudo entre nós e Deus tem a ver com a graça, o favor que nós não merecemos, mas que Deus nos deu mesmo assim. Lá no céu, quando chegarmos lá, a única consciência que teremos é de que entramos no céu não porque fizemos qualquer coisa. Nós entramos no céu porque Cristo derramou a sua graça sobre nós. Você é salvo, você é salva não porque fez ou fará qualquer coisa. Você é salvo porque entregou a sua vida à graça daquele que te amou eternamente e se entregou por você. Segundo, quanto mais depressa entendermos e reconhecermos a nossa dependência da graça, mais teremos condições de lidar com os problemas e dificuldades da vida cristã. Nós poderemos experimentar alegria no meio, durante, atravessando as tribulações. Isso não quer dizer que nós ficaremos rindo para as paredes como se fôssemos pessoas que se entregam ao sofrimento, ou masoquistas que se entregam ao sofrimento e acham prazer nisso. Não, enfrentando os problemas, lutando contra os problemas, em vez do desespero ser encontrado na nossa face, em vez da ansiedade pesar nas nossas costas, causando dor na nuca e gastrite no estômago, em vez de ficarmos catatônicos e perplexos diante de tudo que acontece de ruim ao nosso redor, nós poderemos sorrir, porque Deus está conosco. Ele nos ajudará estendendo a sua mão todos os dias para que possamos atravessar os lugares apertados e comemorar a vitória quando a tempestade passar. Terceiro, vamos praticar a graça que nós recebemos uns com os outros, sendo graciosos também, como Davi fez com Mefibosete por amor a Jonatas. Nós devemos fazer uns com os outros por amor a Cristo. Vamos fazer uma oração? Pai querido, Deus eterno, abençoe todos que assistiram
esse vídeo, aqueles que assistirão depois e aqueles que mais adiante alcançarão esse vídeo pesquisando na internet. Fala aos seus corações, aplica a sua palavra às suas almas, enche os seus dias dessa graça que tira o peso do rolo do compressor das obras das nossas costas, para vivermos bem contigo, para cuidarmos melhor uns dos outros. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Então, meus queridos, como é bom poder olhar aqui no chat e ver várias palavras de saudação de vários irmãos da igreja. Ana Lúcia, eu apertei um botão errado aqui. Irene, Michele, Thelma, Daniela, deixa eu atualizar aqui o meu chat. Então tem bem mais pessoas aqui. Thelma, Daniele, Cleisia, Cleia, Ellen, o Silvio, Edneia, Odracir, Marlon, Iva, a Dea, Thelma, todos muito bem-vindos. Que a graça de Deus os acompanhe. Compartilhe esse vídeo com seus familiares, com outras pessoas. Discuta entre os seus a palavra de Deus e cresça na sua fé. Deus te abençoe. Terminamos esse segundo estudo. Na próxima semana vamos para o estudo número 2, com a graça de Cristo nos conduzindo. Uma boa noite para todos e que a paz de Deus os guarde.